Neste vídeo, eu falarei sobre um dos operadores que geram mais confusão quando estamos aprendendo a linguagem C, que são os operadores bit a bit. E nas próximas aulas, vamos falar sobre processamento condicional. E para esses dois assuntos, a gente precisa, antes de tudo, aprender um conceito muito importante, que é as tabelas verdade. O que são as tabelas verdade? Elas calculam o resultado lógico. O que é um resultado lógico? Simplesmente V ou F de proposições compostas. O que são proposições compostas? Basicamente, são cláusulas que também podem assumir valores lógicos, como verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu posso ter uma proposição que é faz sol. Outra proposição, a proposição 2, é final de semana. E eu quero, a partir dessas proposições, que notem, podem ser verdadeiras ou falsas, pode fazer sol ou não está fazendo sol. Hoje pode ser final de semana ou não pode ser final de semana, pode ser dia de semana. E uma questão que eu vou responder a partir dessas duas proposições é: vou para praia? Note que simplesmente pelo resultado lógico dessas proposições, ou seja, se faz sol ou se é final de semana, se não é final de semana, eu não consigo responder essa pergunta. No entanto, a partir de combinações dessas proposições, eu posso responder a essa pergunta. Por exemplo, eu só vou para a praia, se fizer sol e se for final de semana. Ou então, eu posso, na minha lógica, pode ser a seguinte: se faz sol ou se é final de semana, eu vou para a praia. Qualquer um dos dois já seria uma condição suficiente para eu ir para a praia. Então, aí que entram as tabelas verdade. A partir das tabelas verdades, vamos poder definir o resultado dessa expressão, o resultado lógico para essa pergunta. Se eu devo ir para a praia ou se eu não devo ir para a praia. E antes de prosseguir para as tabelas verdades, precisamos também mostrar como é a codificação de verdadeiro e falso. Para as tabelas verdades e também para a linguagem C, vamos usar a codificação em que V é 1 e falso é 0. Pronto, agora a gente pode já pensar nas tabelas verdades e mostrar como elas funcionam. Então, rapidamente, vamos começar com a tabela verdade END. A partir dessa tabela, vamos poder responder essa pergunta: vou para a praia, sim ou não? Verdadeiro ou falso? A partir dessas duas proposições. Se faz sol é verdadeiro ou falso e se é final de semana é verdadeiro ou falso. Então, para cada uma das proposições, eu tenho os casos em que elas são verdadeiro ou falso, ou 1 ou 0. Aqui vamos colocar sol, por exemplo. Aqui, final de semana. E, a partir dessas combinações, se final de semana é verdadeiro ou falso, ou se sol é verdadeiro ou falso, eu vou definir se eu devo ou não ir para a praia. Como eu preencho essa tabela? A partir do operador AND. Então, o que o operador AND faz? Olha, se qualquer uma das proposições for falsa, então quer dizer que o resultado lógico dessa proposição composta vai ser falso. Ou seja, se não é final de semana, não me interessa se faz sol
ou não, eu não vou para a praia. A mesma coisa com sol. Se não faz sol, eu não vou para a praia. Eu só vou para a praia se faz sol e se for final de semana. Complementar a tabela verdade do AND é a tabela verdade OR. É a mesma coisa. Eu vou testar cada uma das proposições, se elas são verdadeiras ou falsas. Só que na tabela verdade do OR, vamos escrever aqui novamente, sol, final de semana. Na tabela verdade do OR, eu vou para a praia se qualquer uma das duas condições for verdadeira. Então, se faz sol, não interessa se é final de semana ou não, eu vou para a praia. Da mesma forma, se é final de semana, não me interessa se faz sol ou não, eu vou para a praia. Eu só não vou para a praia quando não fizer sol e também quando não for final de semana. Bem, a outra tabela verdade que temos, que é um pouco mais complicada, é a tabela verdade XOR, que novamente vai depender dos valores das proposições, podem ser verdadeiras ou falsas. E essa é um pouco menos intuitiva. No caso da tabela verdade XOR, será verdadeiro eu vou para a praia quando sol for diferente de final de semana. Então, quando sol é verdade, eu só vou para a praia se não for final de semana. Da mesma forma, se for final de semana, eu só vou para a praia quando não fizer sol. Quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico, eu não vou para a praia. Essa tabela verdade XOR ela é um pouco mais complicada, mas ela tem bastante, ela tem um grande número de aplicações. Por exemplo, no interruptor do quarto, quando você entra no quarto, tem um interruptor, você liga ele, acende a luz. Quando você chega perto da sua cama e liga o interruptor, desliga a luz. Então, a luz só vai estar ligada quando os interruptores, quando eles tiverem valores lógicos diferentes. Então, essa é a tabela XOR. Agora, estamos preparados para ver as operações bit a bit. Que operações são essas? São operações que são executadas na codificação da informação que você está armazenando na memória. Então, lembre que o inteiro é armazenado na codificação complemento de 2. Então, as operações bit a bit vão atuar sob os bits dessa codificação. Então, temos que tomar muito cuidado com essas operações, porque é uma operação em cada um dos bits. Que operações que temos? Bem, temos a operação AND, bit a bit. Que simplesmente para 2 valores, né, para 2 bits, ele vai executar a tabela verdade do AND sobre esses 2 bits. Temos a operação OR, bit a bit. E também XOR, bit a bit. Além dessas operações que envolvem 2 operandos, então eu só consigo realizar operações de AND, OR e XOR quando eu tenho 2 valores, eu também posso executar a negação bit a bit. O que a negação bit a bit faz? Ela inverte os bits da codificação. Por fim,
O que eu consigo fazer, e aí sim são operações também muito úteis, são as operações de deslocamento à direita e deslocamento à esquerda. Então, para ilustrar o funcionamento dessas operações, vamos codificar um pequeno programa. Então, vamos supor que eu tenho uma variável inteira, a, que vale 6. Qual que é a codificação dessa variável na memória? Eu não vou colocar, obviamente, os 32 bits aqui, mas eu vou colocar, né, apenas alguns deles. Essa é a codificação, né, poderia ser a codificação da variável do valor 6 na memória, se eu tivesse, nesse caso, apenas 7 bits para representar números inteiros. O que eu consigo fazer com operações de bit a bit? Por exemplo, eu consigo fazer um deslocamento à esquerda de 1 bit. O que vai acontecer aqui? Neste caso, depois de realizar essas operações, todos os bits vão deslocar uma casa para a esquerda. E é claro, quando não tem, esse bit some. Se fosse um 1 aqui, esse bit sumiria. Tá? Então, nesse caso, depois de executar essa operação, o valor de A será 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Porque esse valor aqui não existe, né? Então aparece um 0 na primeira casa da representação na memória. Aí a pergunta que eu faço, que valor que é esse? Bem, aqui era 6, né? Neste caso aqui, 1, 2, 4 mais 8, 12. Então, esse é o valor 12. E o deslocamento para a direita? Eu posso fazer também. A recebe A. O que acontece quando eu desloco, nesse caso, 2 bits para a direita? Aí, todos os bits vão deslocar 2 casas para a direita. Então, nesse caso, não tem. Nesse caso, esse bit some também. Aí, esse daqui vai para essa posição, esse vai para essa posição e assim por diante. Esse é o deslocamento à direita de 2 bits. Então, neste caso, o valor de A será 1, 1 e o resto 0. E qual valor que é esse? 3. Vocês já devem ter percebido que eu consigo realizar uma operação matemática interessante com deslocamento de bits à esquerda e deslocamento de bits à direita. Que operação é essa? Quando eu desloquei 1 bit para a esquerda, 6 se transformou em 12. Quando eu desloquei a 2 casas, 2 bits para a direita, 12 se transformou em 3. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi aqui eu multipliquei, fiz uma multiplicação de 2 elevado a 1. Nesse caso, eu fiz uma divisão por 2 elevado a 2. E note que 1 é justamente o número de bits que eu desloco aqui. 2 também é o número de bits que eu desloco aqui. Se eu fizesse aqui um deslocamento para a esquerda de 3 bits, eu estaria multiplicando 6 por 2 elevado a 3. Então, é uma forma muito rápida de realizar multiplicações na linguagem C. É o deslocamento de bits. É muito mais rápido, ordens de grandeza mais rápido.
executar multiplicações usando o deslocamento de bits do que usando o operador vezes. Então vamos realizar agora operações bit a bit a partir dos operadores que envolvem a tabela verdade. Vamos começar com o operador bit a bit OR. Então, A recebe A OR 6. O que vai acontecer? Qual que é o valor 6 em binário? É esse daqui, né? Então, o valor 6 binário, vamos usar essa caneta. Esse é o valor 6. Qual que é o valor atual de A? É esse daqui. Então, o que vamos fazer? Bit a bit, então esse bit vai ser comparado com esse bit. Esse bit vai ser comparado com esse bit. Esse bit vai ser comparado com esse bit. E assim por diante. E aí, para essas combinações, eu vou executar simplesmente a tabela verdade OR. O que é a tabela verdade OR? Sempre que tiver que uma das proposições for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Só será falso quando as duas forem falsas. Então, nesse caso, depois de realizar essa expressão, bit a bit, A OR 6, então 0 com 0 é 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 1 é 1, 1 com 1, 1 e 0 com 1, 1. Então, o valor de A vai ter essa codificação, que é o quê? 1 mais 2 mais 4, é o 7. Vamos ver agora como funciona o AND bit a bit. Vou fazer o AND bit a bit de A com 12. Quem é 12? 12 é este valor daqui. Então, A é 7. Vou fazer o AND bit a bit com 12. Então, novamente, só vai ser, diferente do OR, eu só vou ter um bit positivo, só vou ter um bit 1 quando os dois bits forem 1. Então, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0 também, 0 com 0, 0, 1 com 0, 0. Os dois precisam ser 1s. 1 com 1, aí sim, verdadeiro, 1. 0 com 1, 0. Por fim, 0 com 1, 0. E esse valor é 4. Por fim, o XOR. A recebe A XOR 7. Então, eu vou fazer o XOR entre essas duas codificações. A codificação de A, que é 4, e a codificação de 7. Então, como que o XOR funciona? Eu só vou ter valores positivos quando os bits forem diferentes. Então, nesse caso, os bits são iguais, aqui são iguais, aqui são iguais, aqui são iguais, 1 com 1 também é igual, 1 com 0 diferente, 1 com 0 diferente. Isso aqui é o valor 3. Voltamos para o valor 3. Então, tá aí. Esse é o XOR. Por fim, podemos negar essa codificação. Então, A recebe negação de A. Aí, para esse caso, eu vou negar, eu vou inverter todos os bits. Então, onde que é 0? Quando for 0, eu vou ter o bit 1. E quando for 1, eu vou ter o bit 0. E que valor é esse? Bem, eu vou adiantar para vocês. Esse daqui é o menos 4. O menos você sacou, porque temos esse bit negativo, né? Agora, por que é o menos 4? Eu sugiro que você tente descobrir em casa. Lembra como é que faz? Você pega a representação, você subtrai 1, inverte os bits, aí você vai ter o número positivo correspondente. Então, depois coloca o sinal, você tem um número negativo. Ok? Então, essas foram as operações bit a bit, que a gente vai precisar delas para resolver alguns exercícios da prática desta semana.